Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, e tenho este canal no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título O Maior Advogado do Mundo e está baseada na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Leamos a palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. A advocacia é uma das mais antigas profissões do mundo. Ela já é citada, por exemplo, no livro de Jó, um livro da Bíblia que foi escrito mais de 1000 anos antes de Cristo. O famoso direito romano, que tornou-se a base de todo o direito ocidental, é conhecido desde 8 séculos antes de Jesus Cristo. Inclusive, o direito romano hoje é uma disciplina ensinada em todas as faculdades de direito do mundo ocidental, inclusive o Brasil. Ao longo da história, houve muitos advogados famosos, mas o maior deles é Jesus Cristo. Jesus é o maior advogado do mundo, porque ele é o único que nos defende do maior de todos os delitos, da maior de todas as transgressões, que é o pecado. Nessa mesma carta de João, no versículo 4 do capítulo 3, nós temos o seguinte: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Na Bíblia, na carta aos Romanos, nós encontramos também outra declaração a respeito do pecado. Diz assim: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outras traduções dizem estão destituídos da glória de Deus, quer dizer, não podem comparecer perante a presença de Deus porque são pecadores. Deus não aceita nem tolera o pecado. Mas diz aqui que Deus, na sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. O tempo presente é o tempo que nós vivemos hoje. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Jesus é o maior de todos os advogados, porque ele é o único que nos defende do maior de todos os delitos. A passagem que serve de base para a nossa mensagem diz que Jesus Cristo é ele mesmo a propiciação, o sacrifício para o perdão de nossos pecados.
Isto é o que Paulo está dizendo em Romanos, que Deus condenou o pecado na pessoa de Jesus quando ele morreu na cruz. E assim Deus foi justo, porque ele puniu o pecado, a condenação para o pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Essa condenação foi paga por Jesus, porque diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Deus também tornou-se justificador, porque quando nós cremos em Jesus, nós cremos que o sacrifício, o sangue derramado na cruz por nós, ele tira os nossos pecados, ele lava os nossos pecados, ele é perdão para os nossos pecados. Então Deus se torna nosso justificador, nós somos justificados pela graça e temos paz com Deus. Jesus é o único que pode nos defender do maior de todos os delitos, da maior de todas as transgressões, porque ele é um advogado honesto que não nega, nem tenta desmentir a culpa, nem tenta desmentir a transgressão. Pelo contrário, ele vai lá e paga a nossa transgressão, ele cumpre a pena pelo nosso delito em nosso lugar. Por isso, ele é o único que pode nos defender do pecado. Jesus também é o maior advogado do mundo porque ele é o único que pode nos representar diante do maior de todos os juízos. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se apresentou perante o tribunal de Deus não somente para nos representar, mas também para nos representar. Mas não somente para isso, mas para dizer: o homem pecou, o homem merece ser condenado pelo seu pecado, mas eu me ofereço para pagar o pecado do homem no lugar dele. E assim Jesus nos representa. O texto que nós lemos diz que nós temos um advogado que nos representa diante de Deus, diante do tribunal do grande juiz de toda a humanidade. O único que pode nos representar é Jesus. Nenhum homem, nenhum governante, por mais poderoso que seja, nenhum advogado, por mais brilhante que seja neste mundo, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nada nos representa diante de Deus, só Jesus Cristo. Porque ele é o maior de todos os advogados e é o único advogado que pode nos representar diante de Deus. Jesus é o maior de todos os advogados também porque ele é o único que defende toda a humanidade. Você conhece algum advogado que poderia defender toda a humanidade? Todos os homens, todos os transgressores, todos aqueles que cometeram erros, crimes, pecados? Não, só Jesus pode fazer isso. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, todo ser humano, todo membro da humanidade que crê em Jesus é defendido por ele diante de Deus. Nós temos advogado, diz o apóstolo João, diante do Pai, que é Jesus Cristo, justo. Jesus Cristo nunca teve pecado nenhum. Jesus Cristo não cometeu pecado nenhum, é o que diz a palavra de Deus. Mas ele se fez pecado por nós naquela cruz. Diz a palavra de Deus que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo quando morreu ali naquela cruz. É através do sacrifício de Jesus que nós temos reconciliação, paz com Deus. É através desse grande advogado que nós somos defendidos.
E o apóstolo João diz assim, que ele é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. João estava falando aqui com seus leitores. Então, nós, João diz, e vocês, todos nós, eu e vocês, leitores, não somos os únicos. Pelo contrário, toda a humanidade, todos os pecados de todo mundo podem ser defendidos por Jesus Cristo. Jesus veio para morrer por cada ser humano, por cada pessoa. E ele oferece agora a sua graça, a sua salvação a cada pessoa. A você também, como ele fez por mim, e eu já aceitei essa oferta. Já aceitei Jesus como o meu advogado. É preciso crer nele. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está nessa mesma carta, no capítulo 1, no versículo 7. Então, se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Conta-se uma história de um homem que cometeu um crime e foi preso. Ele tinha um grande amigo que era advogado, e era um advogado brilhante, e esse advogado foi lá na cadeia para oferecer-se como defensor, como advogado daquele homem. Mas o homem presunçoso disse, não, essa causa é fácil, eu nem preciso de advogado, eu vou ser absolvido, com certeza. Porém, com o passar dos meses, a situação dele se tornou cada vez mais crítica e ele percebeu que ele não seria capaz de defender a si mesmo. Então ele procurou esse amigo, grande amigo, que era advogado brilhante, mas infelizmente o seu amigo, o grande advogado, disse para ele, não posso ser mais seu advogado, porque agora eu vou ser o seu juiz. Eu fui nomeado juiz e eu vou presidir o seu julgamento. E aquele homem foi condenado pelo seu crime, pelo seu grande amigo, porque ele agora era juiz. A palavra de Deus diz que nós devemos procurar Jesus agora, enquanto ele é nosso advogado. Porque quando chegar o dia do juízo final, Jesus não será mais nosso advogado, ele será o nosso juiz. Ele vai se assentar naquele trono do julgamento, no assento do juiz, e diz a palavra de Deus que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então aceite agora Jesus, creia em Jesus como seu Salvador. Deixe que ele seja agora o seu advogado antes que venha o julgamento. Amém?